volta para a política. A campanha do senador Flávio Bolsonaro fez uma nova tentativa de atrair o PSD e ofereceu ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, a vaga de vice na chapa e um super ministério em um eventual governo a partir do ano que vem. Repórter Matheus Dias de volta aqui com a gente. A pergunta é: qual foi a reação de Ratinho Júnior ao saber sobre essa espécie de sondagem, né, Matheus? Bem-vindo. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Até o momento, Ratinho Júnior parece não querer unir as forças com o PL para essa candidatura de Flávio Bolsonaro. Ele que ainda se mantém disposto e disponível para ser o representante da terceira via. No caso, Rogério Marinho, que é o senador que organiza a campanha de Flávio Bolsonaro, que organiza a campanha do PL na busca da presidência da República, ele tentou, de uma certa forma, chamar Ratinho Júnior, governador do Paraná, para dentro da chapa bolsonarista. No caso, Ratinho Júnior, há informações de interlocutores de que poderia ter sido convidado a ser até o vice-presidente, o segundo nome ali na chapa de Flávio Bolsonaro. Isso não foi confirmado pelo governador do Paraná, que disse depois em entrevista que isso não avançou. Mas, claro, houve sim uma proposta de Rogério Marinho para que Ratinho Júnior se afastasse das eleições. E se esse não fosse o posto dele, se não fosse o cargo de vice-presidente, sim, teria sido oferecido para ele um cargo ministerial na chapa de Flávio Bolsonaro. Mas a informação é de que Ratinho Júnior negou essa oferta e que ele vai continuar com a própria candidatura. Ratinho Júnior que disse que vai continuar à disposição do PSD caso ele seja a escolha de Gilberto Kassab, o presidente do partido, para seguir então sendo protagonista dessa chamada terceira via na eleição presidencial. No caso, dentro do PSD, há informações também de interlocutores, até de Ratinho Júnior, que dizem que houve também uma certa ameaça vinda do PL. Isso porque teria um acordo entre ambas as partes, entre Ratinho Júnior e o Partido Liberal, de que se Ratinho apoiasse Flávio Bolsonaro no segundo turno, o PL também apoiaria o candidato escolhido por Ratinho ao governo paranaense, na sucessão de Ratinho Júnior. Ele tem que se afastar do governo paranaense até o dia 4 de abril. E no caso, o Partido Liberal teria ameaçado, então, não apoiar mais o candidato escolhido por Ratinho Júnior e apoiar um outro candidato. Esse candidato poderia ser Sérgio Moro, ao governo paranaense. Essa questão gerou um certo entrave, teria gerado um certo desconforto entre ambas as partes, segundo os interlocutores de Ratinho Júnior, mas também houve uma ameaça reserva, uma ameaça reversa, aliás. Se Ratinho não tivesse esse apoio, também não apoiaria o candidato no Senado paranaense escolhido pelo PL. Tudo isso ainda está no âmbito das possíveis ameaças veladas, viu, Tiago? O fato é que Ratinho Júnior não garantiu ou não se mostrou disposto a participar da chapa de Flávio Bolsonaro. Ele que quer continuar, sim, fazendo a própria campanha e quer continuar sendo o pré-candidato que neste momento é, viu, Tiago? Enquanto isso, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também do PSD, pré-candidato à presidência, afirmou que o partido vai decidir o nome do candidato à presidência em breve. Afinal, quando vem essa definição? Porque o período de desincompatibilização vai chegar para os governadores logo, logo. Pois é, esse período de descompatibilização é até o dia 4 de abril, né? Eles que têm que deixar os cargos que ocupam até o início de abril, mas parece, pelo que foi dito por Gilberto Kassab, que até o dia 31 de março, até o final desse mês, vai ser tomada essa decisão. Essa que foi uma cobrança, inclusive, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que pediu que essa decisão fosse tomada o mais rápido possível, já que, neste momento, as pesquisas eleitorais apontam a chamada terceira via muito abaixo dos outros dois candidatos, Lula e Flávio Bolsonaro. Na terceira via teria tanto Ratinho Júnior como Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Um deles será o candidato do PSD. E, segundo Eduardo Leite, quando for definido esse nome, aí talvez os eleitores se acostumem mais com o nome. E aí as intenções de voto cresçam nas pesquisas. Foi o que ele disse hoje, num evento em São Paulo, no qual pude perguntar para ele. Vamos ouvir. Há um entendimento já construído dentro do partido de que essa definição deva acontecer até o final desse mês. Acho que já há um amadurecimento em curso, entendimentos, né, do que cada um dos possíveis candidatos pode representar.
Não é uma disputa que tente cada um mostrar que é melhor que o outro em gestão ou em política, mas é um processo para haver um entendimento sobre, na circunstância política que a gente está vivenciando no Brasil, com as duas candidaturas que estão postas, do atual presidente e do filho do ex-presidente, qual é o candidato que vai conseguir melhor conversar com os brasileiros. E não apenas com um campo político ou com outro campo, mas com todos os brasileiros. Pois é, Eduardo Leite falou muito na questão da rejeição. Ele disse que essa eleição ela é marcada não só por favoritismos, mas por rejeição. E às vezes eleitores ali que votam em um certo candidato não votam felizes, segundo Eduardo Leite. Votam apenas por não aceitarem a outra opção. E ele diz se colocar nessa terceira opção e que dialogue com ambos os lados políticos. Viu, Tiago? Pois é, todas essas costuras e em menos de um mês teremos um cenário um pouco menos nebuloso em relação a tudo isso. Até daqui a pouquinho, Matheus. Bom, Dora Kramer. E esse, entre aspas, assédio do PL a Ratinho Júnior, a gente pode chamar assim? Podemos, mas também podemos chamar de grosseria, porque isso fere qualquer regra de etiqueta da política, né? Alguém que está numa campanha para um determinado cargo, aí você vai lá e tenta cooptá-la para que ela assuma, adira ao seu projeto num cargo inferior. Isso foge a qualquer regra. Obviamente que isso seria rejeitado. Me surpreende vir de uma pessoa experiente como o senador Rogério Marinho. Se tivesse saído da cabeça do Flávio Bolsonaro ainda, bom, pode ter saído também, ainda não me surpreenderia, mas é uma coisa completamente estapafúrdia, não tem nada a ver, sem pé nem cabeça, porque o PSD, com esses 3 pré-candidatos, agora eu vou usar essa expressão, porque não foi escolhido o candidato, tem um projeto. Se esse projeto vai dar certo ou não vai dar certo, não interessa. O tempo e os acontecimentos vão dizer. Agora é um projeto que está em andamento. E, para já falar do segundo ponto, que é a data do anúncio, pode ser, viu, Tiago, que isso não seja nem até 31 de março. Já se fala numa data ali por volta de 26. Olha como foi antecipado. Na semana passada, o Kassab estava falando em 15 de abril. Depois falou do final de março e agora já está falando na última semana, mas tipo o dia 26. Por quê? Porque a pressão, porque não se pode perder tempo, né? Isso também se aplica, de repente, a constatação que o governo fez, que o governo federal fez sobre a disputa em São Paulo, que o ministro Haddad precisava sair logo, porque o governador Tarcísio de Freitas estava nadando de braçada sozinho. Então, é essa urgência, é essa premência que faz essa antecipação do anúncio que a gente não sabe quem vai privilegiar.